Certamente a Covid-19 não é o único vilão a mobilizar as áreas de pesquisa e desenvolvimento de laboratórios farmacêuticos e as empresas de serviços e de equipamentos médicos. Mas a pandemia do novo coronavírus está sendo o grande fator de mobilização de pesquisadores em busca de novos fármacos, novas terapias e principalmente vacinas, claro. Empresas que estão na vanguarda desta corrida que une ciência e negócios têm suas ações valorizadas a cada novo avanço em suas descobertas. E existem fundos de investimento que captam recursos de investidores, pessoas físicas, que estão dispostas a apostar no sucesso dessas empresas e lucrar com elas, com a prosperidade delas. Um dos fundos com maior procura no Brasil é o Open Vista Ciências Médicas. Para explicar melhor esse fenômeno, nós estamos conversando com o diretor da Open Vista de São Paulo, Luiz Osório Leão Filho. Luiz, qual é a relação entre a crise sanitária mundial e o interesse das pessoas em investir em ações de empresas que desenvolvem soluções médicas? Olá, Eugênio. Obrigado pelo convite para conversar com você e com o público do Portal Amanhã. É um prazer vir aqui falar sobre investimentos internacionais e, em particular, sobre o nosso fundo, o Open Vista Ciências Médicas. Antes de responder a sua pergunta, que relaciona o fundo à crise sanitária global, eu queria rapidamente explicar o que o fundo faz. Como o próprio nome do fundo indica, ele investe em empresas do setor de saúde. Só que o setor de saúde é muito mais amplo do que as pessoas imaginam. Então, para explicar o setor, eu vou dividir as empresas em 4 grupos. O primeiro grupo são os hospitais e clínicas médicas. O segundo grupo são empresas de serviços na área de saúde. O terceiro grupo são empresas de tecnologia que produzem equipamentos e dispositivos médicos e hospitalares. E o quarto grupo são talvez as empresas mais conhecidas pelo público, que são as farmacêuticas. Mas não só elas, tem também as empresas de biotecnologia. Com relação à decisão de investimento, eu acho que ela deve ser feita levando em consideração alguns aspectos. Dentre eles, eu destaco os seguintes. O primeiro é que o setor de saúde é caracterizado por ser um setor não cíclico. Isso significa que as empresas do setor se comportam de forma relativamente independente aos ciclos econômicos. Agora, por exemplo, durante essa crise, a gente está passando por um ciclo recessivo e as empresas estão se comportando bem, melhor do que empresas de outros setores. Outros 2 pontos que eu acho bastante relevantes são que a gente tem visto no mundo o envelhecimento da população, o aumento da expectativa de vida, que faz com que as pessoas tenham que gastar um pouco mais com saúde e por um período mais prolongado. Isso acaba beneficiando as empresas do setor. E o terceiro ponto a destacar é a questão do aumento das classes médias nos países emergentes. Esse aumento da classe média vem com o aumento da renda, e o aumento da renda aumenta a propensão para gastos médicos. Isso também beneficia as empresas do setor. Então esses, vamos dizer, são os 3 principais aspectos. E agora, respondendo a sua pergunta, a questão da crise sanitária global, eu diria que é um complemento ao fundo, ao resultado do fundo. Porque se você for ver, várias das empresas aí que o fundo investe estão na vanguarda do desenvolvimento de tecnologia, estão pesquisando fármacos novos que podem ajudar no tratamento, estão pesquisando vacinas que eventualmente vão ficar prontas aí no curto, médio prazo, estão desenvolvendo ventiladores que são extremamente úteis e necessários para o combate dessa doença. Então, esse aspecto da crise sanitária global, o resultado que as empresas vão ter em função disso é um resultado acessório, que vai ajudar o fundo a ter um resultado positivo ao longo do tempo. Nós estamos conversando com o Luiz Osório Leão Filho, que é diretor da Open Vista e responsável pela gestão do fundo Open Vista Ciências Médicas. Luiz, o brasileiro vem demonstrando maior disposição
para investir em empresas e ativos fora do Brasil? A disposição do investidor brasileiro de colocar parte dos seus investimentos em ativos internacionais aumentou bastante nos últimos tempos. Os dados da Ambima, que é a entidade que reúne os gestores de fundos de investimentos no Brasil, mostram que, dos 5 trilhões de reais investidos nos fundos, cerca de 250 bilhões foram enviados para o exterior e compram ativos internacionais. Isso representa 5% da indústria. Esse é um movimento que eu acredito que está apenas começando. Essa tendência deve continuar e o percentual em ativos no exterior deve continuar crescendo. Isso é suportado por alguns fatores, tais como flexibilização da legislação. Antigamente, os fundos de investimentos não podiam nem investir no exterior. Hoje eles podem e a prova disso é o nosso fundo. O Open Vista Ciências Médicas investe 100% no exterior. O segundo ponto é a questão do aprendizado. As pessoas estão percebendo, os investidores estão percebendo que as oportunidades fora do Brasil são amplas demais para serem ignoradas. Existem setores completos lá fora que têm pouca representação no Brasil. Existem classes de ativos lá fora que não estão disponíveis no Brasil. Existem ciclos econômicos distintos lá fora do que o Brasil está passando. E tudo isso em moedas fortes. Ou seja, faz todo sentido as pessoas colocarem parte dos seus investimentos lá fora. E o último ponto é a questão da atratividade. Enquanto aqui no Brasil a taxa de juros era 15%, 20% ao ano, as pessoas não se davam ao trabalho de olhar lá para fora. Agora que a taxa de juros é 3% e com tendência de queda e o real está desvalorizado, as pessoas entenderam que faz sentido olhar para fora e diversificar internacionalmente.